Alô, gente, tudo bom? Felicidade poder estar com vocês aqui nesse grande congresso, né? Que é o Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional de Educação Contemporânea ou na contemporaneidade. Eu sou o professor doutor Fernando Joaquim de Santana, tá? Formado nas graduações Filosofia, graduado também em Sociologia, graduado em Pedagogia e graduado em Teologia. São as 4 graduações que tenho, né? Tenho também 3 pós-graduação, a graduação em Psicopedagogia, a graduação em Educação Especial e a pós-graduação também em docência do ensino superior. Tenho também duas pós stricto sensu, mestrado em Ciências da Educação, como também doutorado em Ciências da Educação. E hoje cursando a graduação bacharel em Direito e também uma pós também em Direito também, né? Direito também, que é Direito Penal com Processo Penal. Pós-graduação, lato sensu, especialização. Então, estou muito alegre, muito feliz de poder estar gravando, tá? Essa aula para vocês. Eu espero que vocês possam aprender. A temática que eu quero abordar, com vocês hoje, tá certo? É a oratória para o mercado de trabalho. Não, você não entendeu. Oratória para o mercado de trabalho. É um assunto de grande relevância para os nossos tempos dessa contemporaneidade. Bem, queridos mestres, professores, né, docentes, discentes, todos, né, espero que você possa aprender. Eu quero trazer uma experiência de décadas como professor. Sou professor da rede pública de ensino Recife, aqui na capital do estado de Pernambuco. Professor na área da pedagogia, lecionando história, geografia, matemática e português, ok? Nós vamos começar a nossa aula com muita tranquilidade. É uma aula que nós vamos ser o máximo que puder técnico, né? Não tão corrido, porque é uma aula que nós pretendemos trazer para a sua pessoa e você poder aprender com grande relevância. Bem, vamos lá. Eu preparei aqui um plano de aula, né? Primeiro ponto, nós vamos abordar, a minha temática, como eu já falei, é a oratória para o mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre o primeiro tópico, a importância da oratória desde a antiguidade com foco em Isócrates, ok? E o segundo ponto que nós vamos abordar, ponto ou tópico, como seja, novas técnicas criativas e dinâmicas da oratória para a contemporaneidade, para o mercado de trabalho, ok? Muito bem, vamos começar essa aula. Queremos dar ou lecionar 30 minutos. E eu quero também agradecer a editora Amplamente, Amplamente por esta grande oportunidade, por estar aqui e estar com você também nesse vídeo aula, né? Muito bem. Então, o primeiro tópico, como eu falei para vocês, que é a importância da oratória desde a antiguidade, com foco no filósofo Isócrates, tá? Um grande filósofo da antiguidade, da Grécia Antiga. Primeiro ponto, nesse primeiro tópico eu quero abordar o primeiro ponto. Primeiro ponto, origem da oratória. Não existe uma data exata, somente suposições. Eu quero falar para vocês que muitas pessoas especulam,
especulam, falam que a oratória, enquanto disciplina, enquanto a arte do falar, ela tem origem em Aristóteles, Platão, né? E Martinho Lutero, e tantas colocações que se fazem e atribuem, digamos, aos grandes filósofos da antiguidade. Porém, não há uma exatidão para dizer quem foi o fundador, o criador da oratória. Não tem uma exatidão. Mas eu quero falar de tantos filósofos que trabalharam com a retórica, trabalharam com a oratória. Eu quero focar em um só, porque se eu for falar enquanto filósofo de todos os filósofos, oradores, retóricos, nós vamos para longe. Esse vídeo vai dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai ser muita coisa. E nós não vamos conseguir falar de grandes personagens que permeavam, habitavam e deixaram o seu legado nas regiões da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da Fenícia e de tantos outros povos da Antiguidade. Bom, história do filósofo e Sócrates. História do filósofo e Sócrates. Eu vou pegar esse filósofo para falar objetivamente sobre ele nessa aula, desse congresso, tá certo? E Sócrates nasceu numa família rica, cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Então, e Sócrates, esse grande filósofo da antiguidade, ele nasceu na Grécia Antiga, tá certo? E de uma família muito rica, aonde ele se destacou na época dele. Então ele tinha um diferencial entre os outros demais oradores e retóricos, porque ele era uma pessoa de família rica e tinha condições financeiras, sua família também, para sobreviver. Sua filosofia de trabalho. Eu destaco o seguinte: era a retórica, a oratória voltada para os jovens e a educação. Primeiro, a retórica e a oratória. E Sócrates, ele se destacou na sua época e deixou o seu legado para chegar até hoje, na nossa contemporaneidade, a retórica. Ele deixou a retórica e a oratória. Bem, o que é a retórica de fato? A retórica é associar, fundamentar, organizar as ideias. Então, esse é o foco da retórica. Enquanto a retórica trabalha com a organização das ideias, a fundamentação das ideias, a oratória já é o outro lado. A oratória trabalha com um discurso, com um falar, com o parlar, que parlar significa falar, né? Então, isso é a oratória, tá? Então, esse foi o trabalho que Sócrates, esse grande filósofo, ele trabalhou em Atenas, na cidade de Atenas, né? Na Grécia Antiga. Bom, seu mestre, o mestre que influenciou, tá? E Sócrates foi Gorgias, né? Gorgias, ele era sofista. Então, as suas ideias, as suas colocações, os seus pensamentos influenciou muito a forma de Sócrates pensar. E um detalhe, relembrando, Sócrates, ele baseou sua retórica, sua oratória, seu trabalho voltada para os jovens da época dele. E ele era considerado como um tipo de um indivíduo que se rebelou, né, se rebelava contra as autoridades porque influenciava a juventude da sua época com o ensinamento da retórica e da oratória.
para que os jovens daquela época pudessem saber falar, se expressar, ter habilidade, ter dinamismo em poder, digamos, se expressar em comunidade, em famílias, em tantos outros lugares. E Sócrates, esse grande filósofo, foi de grande importância para a juventude daquela época. E Sócrates também ele fundou a sua escola em Atenas. Lembrando que Atenas é uma cidade da Grécia Antiga. Então, Sócrates, tá? E Sócrates, perdão, não pode confundir com Sócrates. Sócrates é outro filósofo, tá? Que até também inspirou o filósofo e Sócrates, que eu estou explicando sobre ele. Então ele fundou uma escola em Atenas, na Grécia Antiga. E Sócrates, com a escola dele, formou grandes personagens, governantes, políticos, grandes estudiosos. O Sócrates, ele foi um grande orador, um grande retórico, de grande relevância na Grécia Antiga e que nos traz uma inspiração para nós prosseguirmos esse legado na atualidade. Bem, vamos prosseguir. Os seus ensinos, os ensinos de Sócrates, ele trazia um ensinamento pragmático, retórica, oratória e a arte da persuasão. Bem, pragmático. A filosofia pragmática se refere ao ensinamento prático das práticas. E Sócrates, na sua oratória, ele era muito prático em tudo que ensinava. Ao mesmo tempo, ele, enquanto professor de retórica e oratória, ele acreditava que não bastava somente saber falar, falar com fundamentação, com coesão e com coerência, e sim praticar aquilo que se falava. Aí entra a questão da ética, porque a ética cobra de cada pessoa a prática, para que sirva de exemplo, uma vida de exemplo para toda a sociedade, para todas as pessoas, né? Porque não adiantava na época de Sócrates, esse grande filósofo, saber falar bem, saber se expressar bem, se até então o indivíduo não vivia, não praticava o que se falava. Então, Sócrates, ele preconizava, digamos, uma aula, uma mensagem de comunicação pragmático, a pessoa praticar o que se ensinava, o que se pregava. E a retórica que eu já falei, que é a fundamentação das ideias com lógica, com o racional. A oratória também, que eu já falei, faz parte dos ensinamentos do grande professor e filósofo e Sócrates. A oratória, que é a arte de falar, a arte do comunicar, a arte do falar. E ele também ensinava a arte da persuasão. E Sócrates, ele era muito bem escutado, visto, honrado pelo fato de preconizar essa arte da persuasão. Mas, de fato, o que é persuasão? Persuasão é o poder de convencer a pessoa que a sua ideia é boa, ou melhor, o poder de convencer a pessoa que o produto que você está vendendo é um produto bom e que aquela pessoa, se ela aceitar, ela vai ver que esse produto é bom para a vida dela. Então, a persuasão é o poder de convencer a pessoa que a sua ideia é uma ideia verdadeira e que deve ser seguida. Então, os ensinos de Sócrates como filósofo é baseado em 3 partes: pragmático, retórica, oratória e a arte da persuasão. Ele ensinava seus alunos a falar e escrever bem, para que pudessem se tornar líderes de sucesso. Uma das grandes preocupações que tinha o filósofo Sócrates era que os seus alunos soubessem escrever bem, porque na Grécia Antiga, as pessoas, para se destacar,
bem ou ser filhos dos grandes governadores, dos grandes, digamos, filósofos, os grandes líderes e empresários, tinha que saber escrever bem e tinha que saber falar bem. E a escola, na escola de Sócrates, ele ensinava as pessoas a saber escrever bem, como também falar bem. O que é oratória que eu sempre digo? Oratória é a arte de falar bem, se expressar bem. E Sócrates tem essa preocupação de formar grandes líderes. Esses líderes iam levar o seu legado. Lógico, ele queria vender o peixe dele, de ser um bom orador, um bom retórico, né, um bom pragmático, para que os que se destacassem nos seus ensinamentos fossem governadores, políticos, professores, líderes, e pudesse levar o legado dele. E Sócrates, ele sabia o que estava fazendo, queria formar grandes líderes na sua escola, né, em Atenas, na Grécia Antiga. Bem, vamos prosseguir, né? Contribuição na contemporaneidade. O que foi que Sócrates deixou para nós? Qual foi a contribuição dele? Ora, a arte da comunicação para a promoção da interrelacionamento de pessoas do mercado do trabalho. É aí o ponto onde eu quero chegar. E Sócrates, ele criou, né, o método dele de retórica e oratória. Claro, na Grécia Antiga, muitos filósofos criaram as suas artes, as suas técnicas de oratória. Mas, como eu falei, estou focando somente no filósofo e Sócrates. Então, ele trouxe, tá certo, um grande legado. O legado, a contribuição para nós no Brasil e para o mercado de trabalho. Das pessoas serem bons oradores, mas oradores com o pragmático, com a prática, que é falar, mas ao mesmo tempo também viver aquilo que se ensina. Então é aí que eu trago o grande ponto que eu quero falar sobre o mercado de trabalho. Inspirando-se na ideia de Sócrates, né, lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, na sua escola, de trazer uma técnica da oratória e da retórica, ao mesmo tempo com a visão pragmática da prática. É aí onde eu quero trazer o segundo ponto nesse congresso da educação, no Congresso Nacional da Educação Contemporânea. O terceiro tópico, eu quero abordar novas técnicas criativas e dinâmicas da oratória na contemporaneidade para o mercado de trabalho. Então, aqui é o meu pensamento. O primeiro tópico eu falei sobre a história, sobre a vida de Sócrates enquanto filósofos e as suas ideias pragmáticas, oratória, retórica e a arte da persuasão. Mas aqui sou eu, o professor Dr. Fernando, colocando as minhas ideias nessa contemporaneidade. E eu quero que você me acompanhe, por gentileza. Bem, vamos lá. Eu coloquei aqui nesse segundo tópico, eu coloquei o seguinte. Esse segundo tópico é novas técnicas criativas e dinâmicas da oratória na contemporaneidade para o mercado de trabalho. Primeiro, técnica Geleai, né? Interativo. Técnica Geleai interativo. Bom, o que é isso? A palavra gelai é uma palavra do grego, da língua grega, que significa, palavra da língua grega, que significa rir.
O riso fala o seu estado emocional e transmite felicidade. Ora, o que eu quero falar para você que é de fundamental importância para você que é um orador, você que quer ser uma pessoa que pratica a oratória, tanto em público como individual, é praticar a arte do rir. Mas não é um rir zombaria, um rir com palhaçada, não. É um rir técnico. Por exemplo, nós pedagogos, nós falamos muito que a criança em si, ela quer, digamos, ver um riso do professor e da professora, porque as pessoas já vivem num mundo tão tenebroso, aonde as pessoas se matam um ao outro, de tanta guerra, de tanta briga política, de tantas coisas que traz mal-estar, que deixa as pessoas sem vontade de querer viver de tanta desgraça que tem nesse mundo. E se você se torna um orador para o mercado de trabalho, quem coloca um riso ao lado dos seus lábios demonstra simpatia. É de fundamental importância você mostrar simpatia no seu momento de expressar, de preconizar a sua oratória. Então, a técnica do rir conquista o seu público, como conquista também uma pessoa individualmente que você esteja ensinando. Lembre-se, a oratória, ela pode ser preconizada, não só para uma plateia, onde tem um monte de gente em um estádio lhe escutando, ou um monte de pessoas que estão no auditório, digamos, de um teatro, no auditório de uma escola, de uma universidade. Então, a oratória não só é praticada no coletivo com muita gente. A oratória também pode ser praticada individualmente. Por exemplo, o marido com a mulher pode ter uma boa oratória, ou a arte de falar, de se comunicar, de se expressar. A oratória, ela pode ser desenvolvida de diversas formas, para diversos públicos, para diversos propósitos, ok? Então, pode ser utilizada tanto para uma plateia, um público, em diversos lugares, em quaisquer contextos social, como também pode ser desenvolvido individualmente, dos pais para com os filhos, uma boa oratória como arte da comunicação, do marido para com a esposa para com o marido, também pode ser uma oratória, pode ser também individual, ok? E essa técnica que eu falo é a técnica do Geleai. O Geleai é uma técnica do rir com prudência, com sabedoria, com maturidade, com experiência. E rir com limites. Limites para não se tornar um palhaço e você poder perder a sua moral aos que querem te ouvir com segurança e com maturidade, ok? Então, no mundo tão tenebroso que nós estamos, um rir pedagógico, um rir educativo, um rir técnico, vai fazer com que você conquiste o seu público, e o seu público veja que você é uma pessoa simpática e transmite uma mensagem, o falar, digamos, com simpatia, com simplicidade e com humildade. Não queira ser arrogante, achar que você sabe tudo, passar para os seus ouvintes, o seu público, que você é o bambambam, que sabe de tudo, de uma forma arrogante e prepotente. Esse público não vai querer te seguir, nem te ouvir e nem te obedecer. Mas se você, dentro de uma técnica do Geleai, você fala, digamos, com um riso de alegria, de felicidade, você vai transmitir, vai passar, vai transferir essa alegria com técnica para as pessoas. Segundo ponto, segunda técnica que eu visualizo nessas décadas e décadas ensinando, é a técnica coitazo. Coitazo. A palavra coitazo é uma palavra do grego transliterado, que significa, vou até adicionar mais aqui, coitazo istermatia, que significa olhar nos olhos
com profissionalismo. Essa técnica eu ensino nas universidades e nas faculdades. Nesses últimos dias, eu tenho ensinado muito a oratória para o mercado de trabalho na Uninasal. A faculdade Uninasal é uma faculdade aqui do estado de Pernambuco, muito famosa, e tem essa faculdade também enquanto instituição de ensino superior em outros estados do Brasil. Eu tenho ensinado muito a turma da graduação em pedagogia, da graduação em análise de sistema e a turma das graduações em engenharias. Eu tenho ensinado a questão de quando falar com olhar nos olhos das pessoas e quando possível olhar também, se for individualmente, você esteja falando, olhar no olho daquela pessoa. Quando eu até coloquei aqui interessante, a cabeça reta e olhar nos olhos transmite confiança e autoridade. Quando você está falando, preconizando a sua oratória, você de cabeça reta, preste atenção nessa técnica, cabeça reta, cabeça levantada e os olhos, olhando nos olhos do seu ouvinte, olhando no olho daquelas pessoas que estão te observando e também, se for individualmente, olhar no olho daquela pessoa que está te observando. Olhe com clareza, com segurança e com maturidade e com profissionalismo. Você não vai olhar para a pessoa ou para as pessoas que estão te observando com um olhar de encantamento, feito uma sereia que quer encantar outra pessoa, um olhar de liberdade, um olhar de saguez. Não, você não vai olhar desse jeito. Você vai olhar com um olhar profissional e com a cabeça reta, olhar reto, olhando para as pessoas. Esse tipo de comportamento, esse tipo de olhar, transmite segurança. Quando alguém está mentindo para uma outra, ou quando alguém cometeu um crime, algum erro, não consegue olhar no olho do outro. Baixa a cabeça, se esconde, mas uma pessoa segura e certa do que está fazendo e do que é, do seu ser. Ela olha nos olhos, de cabeça erguida e olhando para aquela pessoa. Então, quando eu vou dar uma dica para você, individualmente, né? Quando você for fazer uma entrevista com um psicólogo ou uma psicóloga, olhe nos olhos dele e dela. Não fique olhando para a esquerda, para a direita, nem para cima. Para cima demonstra arrogância, prepotência. Você olha acima da cabeça do psicólogo, do recursos humanos, onde você está candidato a uma vaga de emprego, não faça isso. Não olhe acima da cabeça dele, porque olhar para cima é como se fosse uma expressão de arrogância e prepotência. Do outro lado, se você olha para baixo no momento de uma entrevista, você quer demonstrar, digamos, humildade. Humildade não é olhar de cabeça baixa, andar de cabeça baixa. Isso aí demonstra fraqueza e insegurança. Você não tem que baixar a cabeça para olhar para baixo como uma pessoa fracassada. Não, você tem que olhar com o olho reto, com a cabeça reta, para a pessoa que está te entrevistando no recursos humanos, ok? Deixa eu te falar aqui mais. Uma terceira técnica, a técnica da fonte energética cerebral. O que é isso? É uma técnica que eu criei, que a gente ensina muito aqui no estado de Pernambuco. Técnica da fonte energética cerebral. No cérebro há uma concentração positiva de energia vocacional sem reserva. O que é isso? Dentro do nosso cérebro há uma energia positiva
que nos faz confiar e acreditar no nosso potencial. Então você tem que explorar essa energia potencial para acreditar na pessoa que você é e repassar isso, transmitir isso para os seus ouvintes, seja em uma plateia lotada, seja em um grupo de trabalho com pessoas, ou seja individualmente uma pessoa que esteja te ouvindo falar ou falar. Você tem que ter convicção, certeza de quem você é, de como você preparou, para repassar essa segurança para as pessoas. Então lembre-se, dentro do seu cérebro existe uma fonte energética vocacional. O que é vocação de fato? A palavra vocação vem do latim, que significa vocare, vocare. Vocare, o significado de vocare é vocação, vocare está em latim, vocação está em português. Bem, tanto vocare como vocação significa tendência, caída para determinado algo. Então, todo mundo tem uma vocação ou uma caída para determinado algo, para determinada profissão, ok? Então, dentro do seu cérebro tem uma fonte energética positiva que diz que você tem tendência, vocação para aquele tipo de trabalho, tipo de profissão, tipo de dom, tipo de talento. Então procure encontrar dentro de você o que mais você gosta de fazer, tem habilidade e dinamismo. Isso aí é a fonte energética cerebral dentro da sua pessoa. Você vai descobrir porque é automático, existe dentro do seu cérebro e o seu cérebro, ele revela para você quem é você, o que mais você tem de dom, de preparo para isso, ok? Bom, para finalizar, uma terceira técnica criada por mim é a técnica do TT-ICT-DC. Mas, professor Fernando, que técnica é essa? A técnica TT-ICT-DC. Eu vou lhe explicar agora para a gente finalizar esta aula e esperando que você possa ter aprendido. TT primeiro T é tema, segundo T, texto. Tema e texto. Aí nós vamos falar como você organizar suas ideias, colocar no papel para você praticar a sua oratória. Ora, se você esquece com facilidade o que você vai falar no público ou para uma pessoa individualmente, então você pode fazer, digamos, para os religiosos é sermão, para, digamos, o orador técnico, né, a sua pauta de ensino, sua pauta do falar. Aí você coloca TT, primeiro, tema, segundo, texto que você vai criar em cima do seu tema. E o ICT, I significa ideia, I de ideia, C, central, T do texto. Você tem que ter uma ideia central do seu texto. Ora, dentro de um texto tem muitos conteúdos, mas a ICT, que é a ideia central do texto, você tem uma ideia central onde você vai repassar para os seus ouvintes ao ponto que eles entendam com perfeição a alma do assunto que você quer falar. É na ICT. E para finalizar, DC. A DC é desenvolvimento e conclusão ao mesmo tempo. Você pode falar no desenvolvimento, tá certo? Da sua pauta oratória, retórica. Você pode falar o desenvolvimento com a conclusão. De que forma? Você pode falar um tópico 1, 2, 3, tudo o que você queira falar nesse texto, ao mesmo tempo com a conclusão, fechando a sua oratória e fazendo com que todo mundo entenda. Bem,
Eu sou o professor doutor Fernando Joaquim Santana, tá certo? O meu ponto principal, a minha palestra principal, entre tantas, é a oratória para o mercado de trabalho. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham aprendido nessa pequena reflexão, sabendo que eu dou palestra com 2, 3, 4 horas de relógio e é simplesmente uma reflexão. Quero agradecer a você, eu quero agradecer a Editora Amplamente por essa grande oportunidade que ela está me dando, de estar juntamente com você. E quero dizer que eu estou lançando um artigo científico pela Editora Amplamente, que está promovendo esse grande congresso nacional, tá certo, de educação na contemporaneidade. E esse artigo científico, com certeza vai estar na Editora Amplamente. E tem todos esses assuntos que eu estou falando com bem detalhe, com mais explicação, com mais tempo, onde você vai poder ler esse texto, esse artigo científico com uma aprendizagem de alta qualidade e com excelência. Sucesso, um grande abraço, até a próxima.